Em uma floresta densa e isolada, com copas fechadas e o som constante de folhas farfalhando, dois vultos se moviam rapidamente entre as árvores. O silêncio natural do ambiente foi interrompido por barulhos de metal se chocando, o som claro de lâminas colidindo. Um jovem guerreiro de cabelos escuros, com expressão determinada, avançava com sua espada em punho. Seus passos eram rápidos, desviando por entre raízes e galhos, enquanto seu adversário, ainda não completamente visível, respondia com golpes igualmente precisos. No meio desse confronto, o som de passos rápidos sobre a terra seca e o arrastar de roupas pesadas marcava o ritmo da perseguição. Em um instante, o jovem saltou para o alto, tentando atacar de surpresa, mas seu oponente desviou, e o tronco de uma árvore próxima foi atingido por um golpe veloz, deixando uma lasca profunda na madeira. As lâminas continuaram a riscar o ar. Os golpes cortavam os galhos, rasgavam o solo e espalhavam poeira. A tensão entre os dois guerreiros aumentava a cada segundo. O confronto ficou mais intenso. Com um movimento de força total, o inimigo lançou o jovem contra um tronco de árvore com um impacto violento. O som de madeira quebrando ecoou pela floresta. O guerreiro caiu ao chão, arfando, com o olhar fixo no vazio por um breve instante. Nesse momento, sua mente foi tomada por uma lembrança distante. Estava de frente para seu mestre. Seong, murmurou a voz em sua memória. Sim, mestre, respondeu o jovem, visivelmente mais novo naquele tempo. Me diga, qual é a qualidade mais importante para alguém que deseja dominar as artes marciais? O jovem pensou por um instante. Isso é, habilidades de combate e dedicação ao Ki? O mestre sorriu com calma, balançando a cabeça levemente. Não está totalmente errado, mas... Ele então continuou com um tom mais firme. A verdadeira essência é a harmonia. Tudo, artes marciais, Ki, mente e corpo, precisa estar enraizado em harmonia. A lembrança foi interrompida quando o jovem, agora no presente, encarou a dura realidade diante de si. Seu mestre jazia no chão, sangrando. As roupas do velho guerreiro estavam encharcadas de vermelho, e seu corpo sem vida contrastava com a serenidade que ele sempre transmitira. O jovem caiu de joelhos, sujo e machucado, com lágrimas e suor misturados ao sangue que escorria de um corte em sua testa. Você sempre falou sobre a harmonia, pensou ele com a voz tremendo. E ainda assim, esse foi o destino que o aguardava? Desesperado, gritou em pensamento. Mestre! Sem resposta, apenas o som abafado de passos se aproximando pela mata. Homens com intenções hostis surgiram das sombras, cercando o corpo do mestre caído. O cenário se abre com uma vista aérea de uma clareira cercada por árvores densas. Pequenos grupos de guerreiros se posicionam ao redor, bloqueando as rotas de fuga. Atenção no ar. Do alto de uma encosta, alguns homens observam o movimento abaixo. O protagonista, com expressão tensa e passos cambaleantes, tenta se pôr de pé no tronco de uma árvore. No meio da clareira, 3 figuras se destacam. Conhecidos como as 3 espadas da seita Qin Cheng, eles mantêm uma postura alerta e pronta para combate. Entre eles, o mais experiente e imponente é apresentado como a primeira espada da seita Qin Cheng, com um olhar concentrado e mão firme no cabo da espada. Um pouco atrás, surge um homem de expressão rígida e olhos frios. Vestindo um traje tradicional com tons azulados, ele é identificado como Alto Inquisidor Jin da seita do Monte Hua. Seu olhar percorre os arredores com cautela, calculando os próximos passos. No limite da floresta, um grupo de guerreiros se aproxima com passos firmes e sinistros. São conhecidos como caçadores de demônios, liderados por um homem forte, de aparência rude, carregando uma enorme lâmina nas costas. Seu título é claro: o ceifador da montanha do clã Peng do Rio do Norte. E por fim, cortando a tensão com sua presença dominante, um homem robusto, de feições duras e roupas com detalhes vermelhos e dourados, avança determinado para o centro do conflito. Este é o Senhor Supremo da Aliança Marcial Dogyul Jua, um líder cujo nome impõe respeito e medo por onde passa. Na clareira, o clima de tensão só aumenta. Nosso jovem guerreiro de cabelos longos e rosto machucado respira com dificuldade. Seu corpo está visivelmente ferido, mas sua determinação permanece intacta. Ele se esforça para ficar de pé, apoiando-se com firmeza na lança. Com um movimento lento, ele dá um passo à frente, erguendo a cabeça e encarando os inimigos. Com a voz rouca, mas controlada, ele diz: Permitam-me fazer uma pergunta. Os olhares ao redor se voltam para ele.
Os chefes das facções presentes, incluindo o Alto Inquisidor Jin e o Senhor Supremo Do-Gyul-Jua, observam com atenção. Do-Gyul-Jua faz um leve movimento com a cabeça, autorizando. Fale, responde Jin, com um tom direto. O jovem guerreiro segura a lança com as duas mãos, reunindo forças para se manter firme. Com os olhos fixos nos inimigos à sua frente, ele continua. Confio que todos os que se reuniram aqui hoje... Ele faz uma pausa, respirando fundo. Não são tolos. Isso, ao menos, eu entendo. Ele engole seco, sentindo o peso da responsabilidade e da situação. O jovem guerreiro fecha os olhos com força, rangendo os dentes. O suor escorre por seu rosto enquanto ele luta para manter a postura. Sua voz, agora mais carregada de emoção, rompe o silêncio. Por isso, ele respira fundo e continua. Acredito que nenhum de vocês realmente pense que meu mestre praticava as artes marciais demoníacas proibidas das 10 técnicas. Ao dizer isso, seu corpo treme. Ele dá um passo adiante, a mão fechada em punho, claramente controlando a raiva. Os líderes reunidos o observam. O Alto Inquisidor Jin e o Senhor Supremo Do-Gyul-Jua trocam olhares discretos. Ambos permanecem em silêncio, mas suas expressões são frias e impenetráveis. O jovem prossegue, agora encarando a todos. Então vamos falar com honestidade. Ele dá um grito, sua voz ecoando pela clareira. O que motivou todos vocês a participarem dessa trama vil? A raiva explode de vez. Ele avança com fúria, levantando a lança. Sua voz carrega toda a dor e frustração acumuladas. Meu mestre dedicou toda a sua vida à harmonia das artes marciais, berra ele com lágrimas misturadas ao suor. Então respondam! Por quê? Por que fizeram isso? Ele investe contra os oponentes à sua frente com um grito furioso, cortando o ar com sua lâmina. O som de uma tosse forçada interrompe o momento tenso. Um dos guerreiros de cabeça raspada e expressão séria chama a atenção. Ahem. As lembranças continuavam a atormentar o jovem guerreiro, que sussurrava com voz embargada pela dor. Então como pode ser que as escrituras proibidas foram encontradas em nossos arquivos? No presente, ele cerrou os dentes com força, sentindo a raiva ferver em suas veias. Não há dúvida alguma. Um deles deve ter posto esse plano nefasto em movimento para nos incriminar. O pensamento ecoava em sua mente como um martelo batendo em ferro quente. Erguendo sua lança com determinação feroz, apontou-a diretamente para os inimigos à sua frente e bradou. Se tem boca, então falem. Do-Gyul-Jua, com os olhos flamejando de indignação, não perdeu tempo em responder. Sua voz cortou o ar como uma lâmina afiada. Do que estão esperando? Quanto tempo vão tolerar as palavras de um herege tentando semear dúvidas entre nós? O homem encarou o jovem herói com um olhar penetrante, apertando firmemente o punho de sua espada, da qual ainda pingavam gotas carmesins. Nosso protagonista observou aquela cena com um brilho peculiar no olhar, e então, com voz sombria que parecia emergir das profundezas de sua alma, gritou: Do-Gyul-Jua! Um sorriso sutil, quase imperceptível, curvou seus lábios antes que continuasse. Agora eu vejo. Você sempre foi bastante invejoso do meu mestre, afinal de contas. Já que meu mestre o superou tanto em destreza marcial quanto em caráter, tenho certeza de que um porco como você não suportava a visão dele. Do-Gyul arregalou os olhos em surpresa, como se tivesse levado um tapa na cara. Logo em seguida, uma risada sinistra escapou de seus lábios. Parece que seu mestre nunca lhe ensinou sobre as consequências de proferir heresias. Ha, ha, ha! Apontando um dedo acusador na direção do jovem, declarou com voz trovejante. Aproveitarei esta chance para desenraizar os males cometidos por você e seu mestre traidor que buscou espalhar heresia por estas terras. O mundo saberá que a justiça prevalece. Com a lança firmemente empunhada, nosso herói se lançou contra o oponente como um raio cortando a escuridão. Chega de besteiras! A lança viajou perigosamente em direção ao pescoço do adversário, que observou com olhos arregalados de surpresa. No último instante, conseguiu bloquear o golpe mortal usando sua espada, o metal cantando ao se chocar. Os dois se encararam com tensão palpável no ar, até que, num movimento súbito, Do-Gyul desferiu um golpe certeiro no ombro do jovem. O herói, porém, não ficou para trás. Numa resposta instintiva, cortou 2 dedos do oponente, que rugiu de dor e fúria. Seu insolente! Ofegando intensamente, nosso protagonista mantinha sua lança posicionada perigosamente na direção do inimigo. Em seus pensamentos, a frustração ecoava como um grito silencioso. Droga! Estava apenas a um suspiro de distância de matá-lo. Só mais um ataque. Pelo menos, vou arrastá-lo comigo para o inferno.
Sem hesitar, o jovem se lançou novamente contra o inimigo, que ficou surpreso ao ver a lâmina da lança viajando perigosamente em direção ao seu rosto. Um impacto estrondoso ecoou pelo ar. Faíscas voaram em todas as direções, enquanto nosso herói observava abismado. Outro homem havia aparecido para defender o ataque final. Dogyu observou com alívio e reverência. Senhor Superior, em seus pensamentos, a realização o atingiu como um raio. A primeira espada da seita Qin Cheng. Logo em seguida, advertiu em voz alta. Ele é tão habilidoso quanto dizem os rumores, tenha cuidado. O homem balançou sua espada com elegância e confiança. Não precisa se preocupar. Sem mais delongas, lançou-se contra o jovem desferindo uma sequência de ataques precisos com sua espada. Nosso protagonista se defendia valentemente usando sua lança, cada golpe ecoando como trovão. Foi então que uma silhueta surgiu sorrateiramente atrás do primeiro oponente. Outro homem se preparava para um ataque surpresa. O jovem herói ficou surpreso ao perceber a emboscada. Enquanto a espada do primeiro adversário se chocava contra sua lança, o segundo homem lançou um ataque devastador. Vários cortes viajaram pelo ar em direção ao garoto, que se surpreendeu com a ferocidade do golpe. Uma enorme explosão sacudiu o local, levantando uma nuvem de poeira e destroços. O homem barbudo observou com admiração genuína. Inacreditável. Ele ainda está vivo. Em meio à poeira que se assentava lentamente, nosso herói lutava para permanecer de pé. Sua lança estava quebrada e ele ofegava visivelmente enfraquecido. O barbudo não pôde conter sua curiosidade. Talvez você realmente tenha dominado as artes proibidas, pequeno demônio. Nesse momento crucial, enquanto nosso herói assoava o sangue que escorria de seu nariz, Dogyu saltou pelas suas costas com a espada firmemente empunhada, pronto para o golpe final. Seu grito ecoou como um rugido selvagem. Você está com uma aparência bem desgastada aí. Com um impacto poderoso e definitivo, cravou sua espada nas costas do jovem, que soltou um grito de dor que cortou o ar como uma lâmina. Girando a espada cruelmente nas costas de sua vítima, Dogyu declarou com satisfação sádica. Eu sacrificarei alegremente 2 dedos como presente de despedida. Use-os bem na vida após a morte. O barbudo se aproximou junto com os outros companheiros, perguntando com expectativa. Acabou, senhor superior? Sim, respondeu Dogyu com firmeza. O barbudo ergueu a voz para todos ouvirem. Fiquem tranquilos, meus companheiros. Com isso, executamos o herege e seu discípulo. No entanto, algo chamou a atenção de Dongyu. Ele olhou para o corpo do jovem com curiosidade crescente. Pensar que você ainda respira. Isso é resultado de ter dominado as artes proibidas? Fixando o olhar no corpo quase inerte, um sorriso cruel curvou seus lábios. Hehe, permita-me mostrar-lhe uma generosidade final. Dogyu retirou a espada com um movimento brusco e chutou o corpo do jovem para perto do corpo de seu mestre. O impacto foi seco, definitivo. Sua voz carregava uma ironia cruel. Você tem uma longa jornada para a vida após a morte pela frente, afinal de contas. O corpo tombou pesadamente ao lado do mestre, e o inimigo continuou com satisfação mórbida. Aproveite este momento para trocar algumas palavras com seu mestre antes de partir para a morte. Ofegante, nosso herói virou o olhar para o lado, contemplando o rosto sereno de quem tanto amara. Em seus pensamentos, as palavras fluíam como um rio de arrependimento e dor. Então é assim que tudo termina. Me perdoe, mestre. Não consegui vingar você. É por isso que eu disse que não podemos ser tão bondosos e ingênuos. Mestre, se eu tivesse apenas mais uma chance, certamente me vingaria de Dogyu Joa a qualquer custo. É por isso que, mestre, não seja tão ingênuo e bondoso na vida após a morte. Está bem. Seus olhos se fecharam lentamente, como se estivessem selando um juramento eterno. De repente, uma energia misteriosa começou a emanar de seu corpo, envolvendo-o em uma aura sobrenatural. Seu colar, que até então permanecera discreto, começou a brilhar com uma intensidade ofuscante, como se uma força ancestral tivesse despertado do mais profundo de seu ser. A cena muda para um cenário onde o terreno é árido e desolado, iluminado por uma luz alaranjada que parece vir de um pôr do sol distante ou de uma tocha fraca. O chão está coberto de poeira e pedras soltas. Um grupo de crianças com roupas simples e gastas corre ofegante por uma trilha de terra. Seus rostos mostram cansaço e desespero. Entre elas, o garoto identificado como número 703 está visivelmente em dificuldades. Seu rosto está suado e pálido, e sua respiração é pesada. Ele tenta acompanhar o ritmo dos demais, mas tropeça,
e cai com um baque seco no chão. As outras crianças olham assustadas, algumas com preocupação, outras com indiferença, temendo também serem deixadas para trás. De repente, um homem imponente, de expressão fria e olhar duro, surge. Seu corpo alto projeta uma sombra ameaçadora sobre o grupo. Os olhos dele brilham com severidade enquanto fixa o olhar em uma das crianças que hesitou ao olhar para o caído. Com um tom de voz cortante, ele diz: "Oh, você tem o luxo de se preocupar com os outros?" A criança, assustada, gagueja: Não, senhor." O homem dá um passo à frente, com o olhar ainda mais penetrante, e conclui com firmeza: "Nunca se esqueçam. Aqui é a sobrevivência do mais forte. Essa é a regra da nossa caverna dos demônios latentes." As crianças, assustadas, se enfileiram novamente e continuam a correr, tentando ignorar o colega caído. O homem os observa de cima, com os braços cruzados e uma expressão de desprezo. "Preocupar-se com os outros vai custar a vida de vocês", completa ele com a voz carregada de ameaça. Enquanto as crianças seguiam em frente, ainda sob o peso das palavras cruéis do instrutor, os supervisores mantinham seus olhos atentos sobre o grupo. O homem mais velho, com a cabeça coberta por um pano branco, se aproximou do instrutor principal. Sem trocar muitos olhares, recebeu a ordem direta: "Cuide daquilo." "Sim, senhor", respondeu o subordinado de forma firme e obediente. Sem hesitar, o homem começou a se mover em direção ao garoto que havia caído anteriormente, o número 703, ainda caído no chão, lutando para recuperar o fôlego. Enquanto isso, as outras crianças seguiam adiante, tentando não olhar para trás. Algumas mantinham a cabeça baixa, outras apenas focavam em manter o ritmo. A tensão era visível. Ninguém queria ser o próximo a cair. O homem de pano branco caminhou a passos pesados, aproximando-se com determinação. Em seguida, ergueu o garoto caído com brutalidade e o arrastou com uma frieza mecânica. As crianças, mesmo de longe, ouviram o som dos passos dele desaparecendo para fora da trilha. Então, longe da vista dos outros, o homem jogou o garoto com força dentro de um poço profundo de água. O impacto gerou um grande jato que se ergueu com violência, acompanhado pelo som de um mergulho forçado e brutal. Do lado de fora da caverna, 2 homens conversam ao pé de uma encosta rochosa, onde um córrego límpido escorre. Ambos estão armados com lanças e vestem uniformes típicos de soldados de um clã marcial. Um deles pergunta casualmente: "Quantos foram dessa vez?" O outro dá de ombros, como se a resposta fosse irrelevante. "Quem sabe, uns 250? Droga", diz o primeiro, surpreso com a quantidade. "Lidamos com bastante gente este mês." "É? Acho que sim. Bom trabalho", completa o segundo, sem demonstrar qualquer emoção. A cena se transportou para um local completamente diferente, a temida caverna dos demônios latentes. Tratava-se de uma instalação de treinamento do culto do demônio celestial, responsável por formar artistas marciais poderosos, assim como suas contrapartes na aliança marcial conhecidas como os Dragões do Crepúsculo. Como era de se esperar do culto, não se tratava de uma instalação de treinamento comum. Era um lugar onde apenas 1 em cada 10 participantes poderia sair vivo. Dentro de uma sala iluminada por lamparinas tremeluzentes, um subordinado se aproximou de um homem que estava sentado sobre uma mesa, cercado por pilhas de documentos. Com reverência, anunciou: "Estes são todos os relatórios compilados dos últimos 6 meses, senhor." O homem, conhecido como diretor-geral do projeto Demônio Latente, In Hyo-sang, apelidado de Espada Sangrenta, analisou alguns relatórios com expressão pensativa. Após alguns momentos de silêncio, comentou: "Parece que reduzimos consideravelmente o número deles. Quantos restam?" "Menos de 600, senhor", respondeu o subordinado prontamente. 600 é... Inhio murmurou, enquanto seus pensamentos se aprofundavam. "Sobrevivência dos mais aptos. Você morre se falhar em acompanhar o ritmo. Você morre se falhar em se tornar mais forte. Você morre se falhar em suportar. Um sistema perfeitamente sensato. O projeto Demônio Latente foi projetado para o futuro do culto. Não trataremos nossos deveres com leviandade." Erguendo os olhos dos papéis, perguntou: "Quem entre os sobreviventes mostra grande potencial?" "Não é diferente do relatório que compilei há 6 meses. Os números 1, 17 e 109 consistentemente superaram seus pares", respondeu o subordinado com precisão. Olhando com confiança renovada, Inhyo observou: "Significando que todos os 3 ainda estão vivos." "Isso mesmo." "Bem, eles foram numerados em ordem de talento, então suponho que isso apenas faz sentido.
E o número 17, ela ainda está viva, não é? Sim, senhor. Inryu bateu o dedo no braço da cadeira freneticamente e se recostou, mergulhando em reflexões profundas. Como esperado, ela só recebeu o número 17 devido a circunstâncias especiais. Na realidade, seus talentos provavelmente rivalizam com o número 1. E o 109, ele mostra grande crescimento e potencial apesar de estar numerado acima de 100. Deve ser bem resistente. Folheando as páginas metodicamente, continuou sua investigação. E não há mais ninguém digno de menção além desses 3? O subordinado ficou visivelmente inquieto, hesitando antes de responder. Há também o número 900. Confuso, Inryu franziu a testa. 900? Levou a mão ao queixo ponderando. Já não faz 1 ano desde que este projeto começou? Isso mesmo, senhor. A maioria das crianças com números similares já fracassou. Inryu pensou consigo mesmo. Até mesmo aqueles nos 900 já deveriam ter fracassado. Imagens de uma criança surgiram em sua mente enquanto falava. Se me lembro corretamente, ele começou a mostrar mudanças há cerca de meio ano. Conte-me mais. Em outro local, passos ecoavam pelo corredor sombrio. Um garoto caminhava visivelmente exausto, com os ombros caídos e movimentos pesados. Chegou até sua cama simples e se deitou com um suspiro profundo que revelava todo o cansaço acumulado. Respirando irregularmente, seus pensamentos se voltaram para dentro. Estou tão exausto. Observou sua própria mão trêmula, sinal inequívoco de sua condição física debilitada. Seus olhos quase se fecharam, cedendo ao peso da fadiga, até que de repente os arregalou com determinação férrea. Não, ainda não posso adormecer. Forçando-se a se levantar, começou a fazer flexões com movimentos que revelavam tanto disciplina quanto desespero. Depois se sentou na cama, reunindo forças, e caminhou até um canto onde havia uma vela apagada. Usando 2 pedras com habilidade, acendeu-a, e a chama tremeluzente iluminou seu rosto concentrado. Sentando-se em posição de meditação, permitiu que suas reflexões fluíssem livremente. Já se passaram 6 meses? Tenho certeza de que morri, mas de alguma forma estou vivo aqui e agora. Atualmente pareço possuir memórias que não são minhas. Foi chocante no início descobrir que minhas lembranças haviam se entrelaçado com as desta criança. Pensei sobre isso por algum tempo, mas ainda não consegui descobrir como ou por que estou aqui. A única suposição lógica que tenho, levou a mão ao peito, onde repousava seu colar. Agarrando-o firmemente, continuou seus pensamentos. É que provavelmente tem algo a ver com esta coisa. Este artefato deve possuir algum poder místico estranho capaz de me trazer de volta ao mundo dos vivos. O lugar onde recuperei a consciência estava dentro do território do culto do demônio celestial. O corpo atual em que estou residindo é o de uma criança sem talento chamada 900. E de acordo com as memórias desta criança, faz menos de 1 ano desde que fui morto. Está tudo envolto em mistério. Fechou o colar firmemente na mão, sentindo seu peso e significado. Então, com uma determinação que queimava como fogo, continuou. No entanto, uma coisa está clara. Cerrou o punho com força renovada e sua voz interior ecoou como um juramento eterno. Eu juro, desta vez, terei minha vingança. Minha lança da vingança perfurará seu coração, Dog-Yul-Jua. Nosso protagonista continuou sua meditação, mergulhando mais profundamente na concentração. Suas palavras fluíram como um mantra ancestral. Inflame a alma para reforjar os céus. Governe o corpo para moldar a terra. Fazendo isso, você alcançará uma alma dos céus e um corpo de terra sólida. Isso é chamado de alma celestial, corpo terreno. Foi uma técnica outrora praticada pelo que costumava ser chamado de Seita Kwanzen. Em seus pensamentos, a análise técnica se desenrolava. Normalmente, seria necessário treinar por décadas ou mais para alcançar isso. Tenho certeza de que o corpo desta criança não será capaz de suportar nenhuma outra técnica além desta. Mas já está mostrando algumas mudanças lentas. Parece que consegui adquirir 3 anos de Ki dentro deste corpo. Posso refinar este corpo usando a alma celestial, corpo terreno, mas, de todos os lugares para reencarnar, tinha que ser dentro do culto do demônio celestial. Um leve sorriso curvou seus lábios enquanto pensava. Sério. De repente, sua mente foi invadida por lembranças preciosas. A voz sábia de seu mestre ecoou através do tempo. Seguidores das seitas ortodoxas condenam praticantes e seguidores das artes demoníacas como a própria encarnação do mal. Mas você não precisa seguir o modo de pensar deles, meu discípulo.
Eu lhe asseguro que nem todos eles são malvados. Eles simplesmente vivem a vida com culturas e crenças diferentes. Seong. É por isso que o mundo está cheio de coisas divertidas. Há algumas circunstâncias onde heróis são forjados daquilo que antes acreditávamos ser demoníaco. Seong o observara sem palavras, pensativo, refletindo sobre as artes demoníacas e as palavras profundas de seu mentor. De volta ao presente, a ironia da situação não passou despercebida. Que irônico que eu tenha acabado me tornando um seguidor dos caminhos demoníacos, mestre. A lembrança dolorosa do corpo de seu mestre caindo sem vida no chão atingiu-o como uma punhalada. Estalos foram ouvidos em seu corpo, e sangue escorreu do canto de sua boca enquanto ele continuava seus pensamentos torturados. Vou ser honesto. Não tenho intenção de me tornar um herói. No entanto, limpando o sangue da boca com determinação, continuou. Eu sou um discípulo da escola Shangjon, a seita de artes marciais mais cavalheiresca deste mundo. Observando o sangue em seus dedos à luz tremeluzente da vela, fez uma promessa que ecoaria através de sua nova existência. Mesmo que eu deva me tornar um seguidor dos caminhos demoníacos, sempre caminharei pela senda da retidão. A contradição de sua situação estava clara. Um discípulo de uma escola justa, renascido no coração do mal, mas determinado a manter sua bússola moral intacta, não importando as circunstâncias. Em sua sala, o diretor Hyo-sang tocou a orelha de forma pensativa e falou com um subordinado. Então, parece que ele se tornou uma nova pessoa depois de ingerir veneno? Em seus pensamentos, a análise se aprofundava. Certamente, já houve casos similares de coisas assim acontecendo, mas normalmente não dura tanto quanto meio ano. Então, isso significa que o 900 ainda está passando por uma transformação drástica? Ele ficou pensativo por um momento. Seu subordinado então disse: É verdade que o 900 passou por uma transformação severa nos últimos meses. No entanto, ele ainda não é nada comparado aos números 1, 17 e 109. Mas ele não está se desenvolvendo a tal ponto que você está de olho nele? Hyo-sang apontou para ele com determinação. Não há mal algum em prestar atenção extra nele. Mantenha um olho atento observando o número 900 a partir de agora. Sim, senhor, respondeu o subordinado prontamente. Enquanto se levantava da cadeira, Hyo-sang murmurou. Vejamos, 600, não é? Virando de costas e cruzando os braços, continuou. É um bom número. Suponho que podemos dar início às coisas... O senhor quer dizer... O subordinado hesitou. Com um sorriso no rosto, Hyo-sang ordenou. Envie palavra a todos os instrutores. Com voz sombria, completou. Informe-os de que o projeto Demônios Latentes pode finalmente começar a sério. O subordinado se curvou em reverência. Sim, senhor! Depois de ficar sozinho, Hyo-sang caminhou até a janela, mergulhando em reflexões. O treinamento até agora não passou de treinamento básico para construir uma base sólida para as crianças se adaptarem ao veneno e aprimorarem seus corpos físicos. Com um sorriso maroto nos lábios e a mão no queixo, continuou. O verdadeiro inferno começa agora. De volta ao quarto de Seong, ele continuava cultivando de olhos fechados. Os estalos preenchiam o local enquanto uma energia emanava de seu corpo. De repente, abriu os olhos com uma realização. Mais um avanço. Cerrou o punho e o abriu novamente, sentindo a nova força fluir através de suas veias. Nesse momento, o som de um gongo ecoou pelo complexo, acompanhado de uma voz autoritária. Levantem-se! Enquanto o som continuava, as vozes também acompanhavam. Todos os estudantes reúnam-se! Todos os estudantes reúnam-se imediatamente! No local, várias crianças se aproximaram. Passos eram ouvidos de todos os lados, criando uma cacofonia de movimento. Um dos homens posicionado acima, próximo ao gongo, observou os presentes e disse: Parece que estão todos aqui. Espero que todos tenham descansado bem. Estalando o dedo com um som seco, continuou. Porque vamos aumentar a intensidade do treinamento de vocês, começando agora. Várias crianças caminhavam desconfiadas e confusas, enquanto nosso herói observava em silêncio, pensativo. Um homem se aproximou carregando um enorme saco nas costas. Logo em seguida, jogou-o no chão, assustando algumas crianças com um impacto pesado. Cada conjunto de algemas de aço pesa 15 libras, anunciou. Pegando um dos objetos pesados em suas mãos, continuou. Cada um de vocês se aproximará e receberá um conjunto. As crianças observavam apreensivas enquanto o homem prosseguia com sua explicação implacável. Cada pessoa levará 4. A partir de hoje, vocês viverão com esses pesos em seus braços e pernas o tempo todo. Nosso herói apenas observava a cena com um sorriso confiante nos lábios, como se soubesse que esse era apenas o começo de algo muito maior.
Na cordilheira de Xiwan Mountain, Seong corria com determinação, seus pés encontrando ritmo contra o terreno irregular. As palavras do instrutor ecoavam em sua mente como um mantra implacável. Cada uma dessas algemas de aço pesa 3,5 kg. Todos vocês treinarão usando essas algemas nas pernas e braços a partir de agora. O som metálico das braçadeiras havia ressoado pelo campo quando o homem as soltou no chão, rachando a superfície sob o impacto. O prazo estabelecido era claro e impiedoso. Vocês têm aproximadamente 4 horas, começando agora. O instrutor havia falado com um sorriso malicioso dançando em seus lábios, seus olhos brilhando com uma satisfação quase sádica. Escalem a montanha e peguem uma bandeira. Então, com uma voz que carregava sombras, ele completara. Aqueles que falharem em cumprir os requisitos do desafio não terão permissão para tomar café da manhã. Seong continuava sua corrida, sentindo o peso extra das algemas testando cada músculo de seu corpo. Acho que ainda não me acostumei com elas, pensou, ajustando inconscientemente o ritmo da respiração. Ao passar por uma área arborizada, percebeu o movimento furtivo entre as sombras das árvores. Outros competidores o observavam escondidos, calculando seus próximos movimentos. A percepção o atingiu como um raio. Eles estão planejando esperar aqui embaixo para emboscar alguém com as bandeiras? Moleques espertos, isso vai se tornar bem irritante. O jovem desviou o olhar e continuou sua jornada, determinado a não se deixar intimidar pelas táticas dos outros. Finalmente, uma escada de madeira surgiu à sua frente como um oásis no deserto. Seong aproximou-se dela com alívio e começou a subir, cada degrau exigindo um esforço hercúleo. Seu corpo tremia sob a tensão. A respiração saía em rajadas irregulares enquanto ele lutava contra o cansaço. Finalmente, escalei com 15 quilos extras de aço grudados em mim. Sinto que estou prestes a morrer. No topo da montanha, uma surpresa o aguardava. Uma garota já estava lá, observando-o com uma expressão mista de curiosidade e preocupação. Quando seus olhos se encontraram, ela perguntou, "Você está bem? Parece bastante exausto." Seong a estudou rapidamente, reconhecendo-a imediatamente. Número 17. Sua mente registrou a informação com precisão automática. A garota ajustou sua postura e se dirigiu à descida. "Vou descer primeiro", anunciou ela, iniciando sua jornada de volta com uma agilidade que contrastava drasticamente com o estado exausto de Seong. Ele a observou descender, uma mistura de admiração e determinação crescendo em seu peito. "Então esse é o talento latente possuído pelos 2 dígitos? Vou precisar me esforçar mais." A constatação não era desencorajadora, mas sim um combustível para sua ambição. Caminhando até onde as bandeiras tremulavam ao vento, Seong escolheu uma delas e se permitiu um momento de descanso. Sentou-se, sentindo o alívio inundar seus músculos tensos. "Finalmente posso dar uma pequena pausa, mas devo ir embora antes que meu corpo esfrie. Há cerca de 30 bandeiras restantes. Deve ter havido mais de 100 crianças no segundo grupo." O som de passos e respiração pesada começou a se aproximar. Seong levantou os olhos e percebeu que não estava mais sozinho. É hora dos outros chegarem. Vários competidores emergiram da trilha, arrastando-se montanha acima, seus rostos vermelhos de esforço e determinação. A matemática cruel da situação tornou-se cristalina em sua mente. Mesmo se excluirmos aqueles que estão tentando roubar, há competidores demais para o número de bandeiras. Seong se levantou, esticando a coluna vertebral numa tentativa de aliviar a tensão acumulada. Seus músculos protestaram, mas ele ignorou o desconforto. Tenho certeza de que eles começarão a brigar no momento em que perceberem que não há bandeiras suficientes para todos. Como se suas palavras fossem proféticas, 2 garotos já começavam a disputar uma única bandeira, suas vozes se elevando em discussão acalorada. Examinando sua bandeira com atenção, Seong chegou à conclusão que já suspeitava. "Como eu imaginava!" Segurou-a firmemente, seus dedos encontrando o equilíbrio perfeito ao redor da haste. "Tenho que descer rapidamente!" Sem hesitação, saltou sobre os outros competidores, surpreendendo-os com sua audácia. Desceu a escada numa velocidade impressionante, cada passo calculado com precisão militar. Enquanto descia, um sorriso sutil brincava em seus lábios. "Se eu usar a bandeira como se fosse uma lança, não será tão difícil descer." A estratégia estava funcionando perfeitamente até que uma voz ecoou pela montanha, fazendo-o parar abruptamente. A confusão tomou conta de sua expressão. "Ei!" A voz vinha de trás de uma árvore carregada de ameaça. "Entregue a bandeira e suma daqui." Um garoto de porte físico avantajado emergiu das sombras, e Seong imediatamente analisou a situação.
Ele deve ter deixado os números baixos e os bem classificados passarem enquanto esperava pelos números mais fracos aparecerem. O agressor repetiu sua demanda com impaciência. Não me ouviu? Eu disse para entregar. Seong-woo estudou com olhos calculistas. Número 185. Não posso dizer que estou surpreso. Consigo perceber como você conseguiu sobreviver tanto tempo. Então, com um sorriso malicioso curvando seus lábios, proferiu. Seu idiota. O garoto o encarou com fúria crescente. O quê? Mantendo o sorriso provocativo, Seong continuou. Você deveria ter conhecido seu lugar. A resposta veio carregada de raiva descontrolada. O garoto avançou com passos firmes. Que porra você acabou de falar? Sua face se contorcia de ira enquanto gritava. Não me ouviu? Que porra... Ah! O grito foi interrompido pelo som da bandeira acertando seu rosto em cheio. Seong, ainda desferindo o golpe, falou com frieza. Você tem medo demais de enfrentar os fortes. Girou a bandeira com destreza, preparando-se para o próximo movimento. Então só mostra as presas contra aqueles mais fracos que você. Seu olhar se tornou feroz, quase predatório, enquanto continuava. O próprio exemplo da hipocrisia demonstrada por covardes. Uma sequência de golpes precisos seguiu-se, e o som nauseante de ossos quebrando ecoou pela floresta. O agressor caiu no chão, gemendo, sem conseguir formar palavras. Seong o encarou com um olhar letal, sua voz assumindo um tom sombrio. Gostou de intimidar os fracos com sua força bruta? No chão, agora coberto de hematomas, o garoto implorou. E eu sinto muito. Por favor, tenha piedade. Seong ficou pensativo por um momento, o silêncio pesando sobre a cena. Finalmente ergueu a bandeira e declarou. Tudo bem, vou deixar você viver. No entanto, desferiu um último ataque certeiro no braço do garoto. O estalo seco do osso quebrando ecoando pela floresta. Só vou poupar sua vida miserável uma vez. O grito agonizante reverberou entre as árvores, enquanto uma figura oculta observava tudo de trás de uma árvore distante. Algum tempo depois, uma voz oficial anunciou. Isso é uma bandeira! Venha pegar sua refeição! Seong estava sentado, saboreando sua refeição bem merecida, quando o garoto que havia enfrentado anteriormente apareceu. Seu braço estava enfaixado, e ele vinha acompanhado de outra pessoa. Mordia-se de raiva contida enquanto observava o protagonista, seus pensamentos fervilhando de ressentimento. Aquele desgraçado. Fechou o punho com força, a tensão irradiando de seu corpo ferido. Seong percebeu o olhar e pensou com desdém. Parece que ele não está planejando deixar isso passar. Não haverá uma segunda chance. O homem que acompanhava o garoto ferido observava Seong com interesse renovado, como se estivesse reavaliando completamente quem era aquele jovem aparentemente comum que havia demonstrado tamanha brutalidade. A cena mudou drasticamente de cenário. Agora, em um palanque elevado, um homem imponente observava as crianças reunidas abaixo como um general inspecionando suas tropas. Sua voz ecoou pela caverna com autoridade absoluta. A partir de hoje, vocês aprenderão artes marciais de verdade. A revelação atingiu os jovens como um raio. Um deles não conseguiu conter a excitação em seus pensamentos. Artes marciais! A agitação se espalhou rapidamente entre o grupo, vozes se elevando em murmúrios ansiosos. Então isso quer dizer... Começou alguém, a dúvida tingindo sua voz. Significa que ainda não éramos artistas marciais? Completou outro, a incredulidade evidente em seu tom. O burburinho cresceu em volume e intensidade, mas o instrutor tinha limites claros para sua paciência. À medida que as conversas se seguiam, sua irritação tornou-se palpável. Finalmente pisou no chão com força descomunal, liberando uma aura que fez o ar da caverna vibrar enquanto gritava: Silêncio! A pressão espiritual desceu sobre todos como um peso esmagador. A maioria das crianças cambaleou sob a força da aura, algumas chegando quase a desmaiar. Contudo, Seong permaneceu imóvel, observando sem demonstrar qualquer reação, como se fosse uma rocha resistindo a uma tempestade. Os estalos da energia reverberaram pela caverna, enquanto Seong analisava o instrutor com olhos experientes. Ele é, sem dúvida, um guerreiro de primeira classe. O instrutor sênior, ele tem um nível de poder igual ao de uma seita inteira de médio porte. Satisfeito com o silêncio obtido, o instrutor retomou seu discurso. Agora que estão quietos, vou continuar. Vocês aprenderão artes marciais verdadeiras, começando hoje. Porém, não serão capazes de praticar artes marciais complexas imediatamente. Ele fez uma pausa,
deixando que suas palavras penetrassem na mente dos ouvintes. Assim como não se pode construir uma fortaleza forte sobre areia solta, o treinamento de vocês no ano passado foi para construir uma fundação sólida e resistente. Primeiro, vocês aprenderão como cultivar. Erguendo um livro antigo, suas páginas amareladas pelo tempo, ele proclamou: "Isto aqui é a escritura da flor sombria e espírito vermelho. É o método fundamental de cultivo de nossa seita." Seu olhar tornou-se ameaçador, varrendo cada rosto presente. Aqueles que sabem ler fiquem à direita, os outros podem ficar à esquerda. Ao ouvir isso, Seong refletiu com interesse crescente. A flor sombria e o espírito vermelho, né? Não há dúvida de que é uma maneira certeira de construir um QI demoníaco puro dentro do corpo. "Movam-se rapidamente!" O instrutor berrou, sua paciência claramente esgotada. O grupo se reorganizou com pressa, dividindo-se conforme as instruções. O instrutor aproximou-se de um subordinado, observando a divisão. "Então esses são os que sabem ler?" perguntou, apontando para o grupo da direita. "Sim, senhor", respondeu o subordinado com deferência. O instrutor fixou seu olhar em um dos garotos do grupo alfabetizado. "Vocês têm até o almoço para memorizar 30 linhas da escritura." Sua expressão se endureceu ainda mais, se tal coisa fosse possível. "Se não conseguirem memorizar, não haverá almoço." Um suspiro coletivo de tensão atravessou o grupo. O instrutor, longe de terminar, voltou-se para o outro lado. "Quanto a vocês que não sabem ler, aprendam 200 caracteres dos 1000 caracteres fundamentais até o almoço." Sua voz ecoou pela caverna como um trovão. "Assim como eles, vocês não serão alimentados se falharem em cumprir este desafio. Comecem!" Seong moveu-se com determinação, carregando um livro embaixo do braço como se fosse um tesouro precioso. A escritura que agora possuía guardava segredos ancestrais que poucos compreendiam verdadeiramente. O método da flor sombria e espírito vermelho possuía uma filosofia profunda. Quando a flor sombria encontra o espírito vermelho, ela pode florescer completamente. A flor totalmente florescida representa o símbolo do demônio celestial, o próprio líder da seita. Encontrando um local isolado, Seong sentou-se com o livro aberto diante de si, as páginas revelando conhecimentos que poderiam transformar completamente sua jornada. Seus pensamentos, porém, estavam divididos. "Honestamente, estou bastante tentado, mas já sou um discípulo da escola Changjon. A seita demoníaca pode alegar que suas artes são as mais fortes, mas a escola Changjon também se vangloria de seu poder ser o mais forte sob os céus. Não posso abandonar minhas raízes." De repente, uma lembrança surgiu em sua mente como um raio de inspiração. Seus olhos se arregalaram enquanto uma ideia revolucionária tomava forma. "Espere. As artes demoníacas permitem que se acumule Qi demoníaco rapidamente, mas carecem de estabilidade e segurança. O método da flor sombria e espírito vermelho acumula Qi demoníaco puro rapidamente, mas ao custo da estabilidade." Sua mente trabalhava febrilmente, conectando conceitos aparentemente opostos. O método de QI ortodoxo temperado da escola Changjon permite acumular QI de forma muito estável, mas também é lento. Então, o que aconteceria se eu misturasse o QI ortodoxo temperado da escola Changjon com o QI demoníaco da flor sombria e espírito vermelho? A possibilidade o deixou eufórico. Se for bem-sucedido, deveria ser capaz de aumentar meu QI rapidamente com as artes demoníacas, mas mantê-lo estável com o método da escola Changjon. Não há mal em experimentar, eu acho. Vou aguardar minha oportunidade e tentar. Naquele momento, uma voz autoritária ecoou pelo ambiente. "Todos os estudantes se reúnam. Praticaremos observação esta tarde." O grupo se organizou rapidamente para a sessão de meditação. Enquanto todos assumiam suas posições, o instrutor caminhou entre eles, sua presença imponente criando uma atmosfera de concentração forçada. "Observação é a maneira de utilizar as linhas da escritura", explicou ele, sua voz carregando a autoridade de anos de experiência. "Isso permitirá que vocês sintam o QI dentro de seus corpos. Assim que sentirem algo quente ou frio dentro de vocês, levantem a mão para reportar imediatamente." Seong entrou em meditação, mas sua mente permanecia astuta e calculista. Considerando que sou o número 900, não faria sentido para ele se eu alegasse ser capaz de sentir QI no primeiro dia. O número 17 também está fingindo que nada está acontecendo. Observou discretamente ao redor, notando padrões interessantes. Mesmo os outros que sentiram Qi
Eles não estão reportando nada. Devo observar os outros primeiro e escolher um momento que não seja nem muito rápido nem muito lento. Acho que é quando devo reportar. A estratégia estava clara em sua mente. Em um ambiente onde cada movimento era observado e julgado, a paciência e o timing seriam suas maiores armas. Não se tratava apenas de desenvolver poder, tratava-se de sobreviver tempo suficiente para que esse poder pudesse florescer. A chama de uma tocha diminuiu gradualmente, lançando sombras dançantes pelas paredes da caverna. O instrutor ergueu a voz, encerrando oficialmente as atividades. Isso encerra o treinamento de hoje. Venham e peguem o jantar na saída. Vocês estão livres para passar o resto da noite como desejarem. Hun Seong caminhou em direção a uma passagem, seus pensamentos focados inteiramente em seus objetivos. Não tenho tempo para socializar com as outras crianças. Subindo as escadas com passos determinados, ele continuou seu raciocínio. Para conseguir sair deste lugar, preciso estar entre a elite. Se não conseguir nem isso, então buscar vingança será quase impossível. Percorreu um corredor silencioso até chegar à sua porta. Ao abri-la, o som de passos chamou sua atenção. A garota conhecida como número 17 colocou a cabeça pela fresta da porta, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. Oi, disse ela com naturalidade. Hun Seong a observou, surpresa evidente em seus pensamentos. Número 17, exteriormente, porém, manteve uma expressão de desprezo. O que foi? Foi você, não foi? Ela perguntou diretamente. Estou falando sobre o número 185. Hun Seong se surpreendeu, soltando um som de descontentamento enquanto refletia. Pensar que deixei uma pirralha se esgueirar por trás de mim? Este corpo fraco é pouco confiável. A garota piscou um olho, curiosidade brilhando em seu olhar. Você tem escondido seu poder até agora? E por que deveria te contar? Hun Seong respondeu friamente. É a mesma coisa com você, não é? Ela se surpreendeu, mas logo demonstrou admiração. Então você sabia? Você é bem interessante. Só tenho olhos aguçados. Ele respondeu com simplicidade, embora seus pensamentos fossem mais complexos. Tive minhas suspeitas, baseado nos talentos do número 17 e nas reações dos instrutores. Mas parece que ela é filha de alguém dos altos escalões da seita. A garota ficou pensativa por um momento. Acho que vou manter em segredo por enquanto. Mas sabe, o 185 parece realmente guardar rancor contra você. Vi ele rangendo os dentes completamente mais cedo. Hun Seong suspirou, resignado. Como esperado, a personalidade de uma pessoa não muda da noite para o dia. Você está bem tranquilo com isso, como imaginei que estaria. Ela continuou, um tom de aprovação em sua voz. Consigo perceber que você tem confiança de dar uma surra no 185 sempre que quiser. Eu disse antes. Hun Seong replicou com impaciência. Pare de falar como se isso fosse algo importante quando você é praticamente igual a mim. E você não sabe que a caverna dos demônios latentes não é um lugar onde se pode relaxar? A garota tremeu ligeiramente ao ouvir essas palavras. O quê? De repente, ela soltou uma gargalhada que ecoou pela caverna, chamando a atenção de alguns outros estudantes. Curvou-se ligeiramente, apontando para si mesma. A propósito, meu nome é Aiyong. Me chame de Aiyong. Seus pensamentos internos advertiram. Haha, que comédia! Em voz alta, perguntou. Qual é o seu nome? Hun Seong bateu a porta com firmeza, sua resposta sendo muffled pela madeira. 900. Pode me chamar pelo meu número. Do lado de fora, Aiyong ficou apenas com um sorriso nos lábios, claramente intrigada por aquele jovem misterioso que acabara de conhecer. 3 dias depois, o tempo passou rapidamente na caverna dos demônios latentes, cada dia trazendo novos desafios e oportunidades de crescimento. Durante uma sessão de observação, um dos instrutores notou algo diferente. Seus olhos se fixaram em Hun Seong com interesse renovado. Você começou a sentir alguma coisa? Perguntou diretamente. Número 900? Hun Seong levantou a mão com timing perfeito. Sua resposta simples, mas significativa. Sim. A uma distância segura, Aiyong observava a cena sem dizer uma palavra. Um sorriso travesso brincava em seus lábios enquanto pensava. Como imaginei, ele é divertido. Devo ficar de olho nele. 1 ano inteiro havia se passado desde aquele primeiro encontro, e Hun Seong refletia sobre as mudanças monumentais que havia experimentado. Houve 2 grandes mudanças durante este período de 1 ano, narrou para si mesmo, organizando seus pensamentos. A primeira grande mudança foi: consegui combinar os 2 métodos opostos de cultivo de Qi e obtive sucesso em criar um novo método de cultivo.
Ainda não consegui incorporar completamente o método da flor sombria e espírito vermelho, mas estou quase 70% lá. Ele havia batizado sua criação com orgulho. Eu o chamo de flor verdadeira temperada. Uma flor verdadeira que floresce dentro de um conjunto de palavras firmes e inabaláveis. Esse é o nome que dei ao novo método de cultivo de Qi que desenvolvi. E a segunda mudança? Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz ecoando pelos corredores. Todo mundo acordem, se reúnam imediatamente, se reúnam. Seong caminhou até a porta e a abriu, deixando os presentes do lado de fora completamente abismados. Enquanto caminhava no meio deles, emanando uma aura intensa que fazia o ar vibrar ao seu redor, continuou sua reflexão interna. Os efeitos da técnica Alma Celestial Corpo Terrestre estavam começando a mostrar seu efeito. Meus ossos se tornaram mais densos e cresci em altura. Havia muito menos diferença de tamanho entre mim e os 185 agora. E os registros mostravam que eu, junto com o número 17, não sofri nenhuma falha nos desafios de comida. Naquele momento, o número 185 avistou Seong. Virou-se bruscamente, fazendo um som de desprezo, mas havia algo diferente em sua postura. Uma hesitação que não existia antes. Seong observou a reação com um sorriso de canto, seus pensamentos confiantes. Nem pensar, cara. Embora não esteja nem perto de completo, agora devo me encaixar na categoria dos 600. Ele continuou caminhando enquanto todos o observavam, sua presença comandando respeito involuntário. A transformação era evidente não apenas em sua aparência física, mas na maneira como carregava a si mesmo. Durante esse ano de intenso treinamento, mudanças significativas haviam ocorrido em toda a caverna dos demônios latentes. Fazia 1 ano desde que haviam começado o cultivo de Qi, e o número de estudantes morrendo havia diminuído dramaticamente. Uma prova de que os sobreviventes estavam se adaptando e evoluindo. O peso das algemas havia aumentado para aproximadamente 45 quilos, um peso que crianças normais não conseguiriam suportar enquanto escalavam sem o uso de Qi. Era um teste constante de sua evolução espiritual e física. Seong havia superado seus pares de maneira impressionante, abrindo todos os seus meridianos por todo o corpo com Qi interno. Esta conquista o colocava em uma categoria completamente diferente dos demais estudantes, aproximando-o cada vez mais de seus objetivos finais de poder e vingança. Em outro local da caverna, o som metálico de armas balançando em carroças ecoava pelo ambiente, criando uma sinfonia marcial que despertava tanto curiosidade quanto apreensão. Um instrutor postou-se diante do grupo reunido, sua voz carregando a autoridade de anos de experiência em combate. A partir de hoje, vocês treinarão com armas, anunciou ele, gesticulando em direção ao arsenal disposto à sua frente. Várias armas foram apresentadas metodicamente, cada uma refletindo a luz das tochas de maneiras diferentes. A variedade era impressionante, mas o instrutor focou nos fundamentos. Como devem saber, estas são armas que se tornaram pilares dos artistas marciais. A espada, o sabre e a lança. Elevando a voz para garantir que todos compreendessem a importância do momento, ele continuou. Todos vocês terão a oportunidade de selecionar uma das 3 armas e aprender as artes marciais associadas à arma que escolherem. Aproximem-se da arma que desejam dominar. Uma pausa dramática preencheu o ar antes de sua advertência final. Escolham cuidadosamente. Essas armas estarão com vocês pelo resto de suas vidas. Os presentes engoliram em seco, trocando olhares nervosos entre si. A magnitude da decisão pesava sobre cada um deles como uma montanha. Seong aproximou-se decisivamente da seção das lanças, sua escolha já definida por uma lógica que poucos compreenderiam. O instrutor lhe entregou alguns livros, suas páginas amareladas pelo tempo e uso. Venham receber seus manuais depois de escolherem sua arma, instruiu o homem, observando cada estudante com interesse renovado. Seong recebeu os manuais e se afastou, examinando rapidamente os títulos enquanto refletia. Os 3 básicos da Jian para crianças que escolheram a espada, os 5 elementos do Dao para as crianças que escolheram o sabre e a lança das 7 estrelas para os que escolheram a lança, né? Um dos instrutores levantou a voz, estabelecendo as regras do novo regime de treinamento. Agora vocês terão tempo para praticar e estudar sua arte escolhida livremente. Seus instrutores estarão aqui para responder qualquer pergunta que tenham. Então sintam-se à vontade para fazer perguntas a qualquer momento. O tom do instrutor mudou ligeiramente, ganhando uma qualidade mais sinistra. Escutem bem,
Vamos ajudá-los a aprender artes marciais, mesmo que não tenhamos ideia de quantos de vocês sobreviverão depois de 6 meses. Aqueles que não aprenderem artes marciais adequadamente acharão difícil sobreviver. Um sorriso malicioso curvou seus lábios, e os outros instrutores fizeram o mesmo, criando uma atmosfera de ameaça velada. Ele completou sua advertência com uma frieza que fez o ar da caverna parecer ainda mais gelado. Mesmo que consigam sobreviver, não estarão inteiros. Em outro recanto da caverna, um Seong permanecia absorto em seus estudos, segurando com reverência um dos manuais sagrados. As páginas amareladas contavam segredos milenares que despertavam memórias profundas em sua alma. Seus olhos percorriam as técnicas descritas enquanto murmurava para si mesmo. A lança das 7 estrelas, as 6 combinações do punho e os passos do vento e da nuvem. Uma nostalgia calorosa tomou conta de seu peito. Lembro-me da alegria que senti quando aprendi essas técnicas pela primeira vez. Erguendo-se com determinação renovada, um Seong fechou o manual e empunhou sua lança. O metal frio contrastava com o calor de suas mãos, agora trêmulas de expectativa. Acho que é melhor começar logo, declarou para o ar vazio da caverna. A primeira técnica fluiu naturalmente de seus músculos, como se jamais tivesse sido esquecida. Balançando a lança com um movimento serpenteante, ele executou a forma com precisão. A jaula. Use a lança como um chicote e golpeie como se estivesse quebrando as barras de uma prisão. O ar cortado pela lâmina produzia um som sibilante. Sem perder o ritmo, um Seong transitou para o segundo movimento, girando a arma em espirais hipnóticas. A espiral. Corte o ar em movimento espiralado, rememorando o formato de uma concha marinha. Por fim, assumiu postura de ataque direto, concentrando toda a sua força na ponta da lança. A estocada. Enganosamente simples. Empurre e atravesse todos os obstáculos. Perfure seu oponente sem hesitar. Nas proximidades, o instrutor e a Yeong observavam a demonstração com sorrisos satisfeitos estampados no rosto. A evolução do jovem era inegável. Contudo, nem todos compartilhavam do mesmo contentamento. O número 185 assistia à cena com uma mistura de espanto e terror crescente, seus pensamentos turbulentos ecoando em sua mente atormentada. O que há de errado com esse cara? É realmente a primeira vez que ele manuseia uma lança? Como diabos vou conseguir matar esse monstro? A poucos metros dali, Hyo-sang conversava discretamente com um dos instrutores, seu sorriso sutil revelando satisfação genuína. Parece que o número 900 passou por uma transformação dramática nos últimos meses. É exatamente como o senhor diz, Lord Sang, concordou o instrutor, curvando-se levemente. Se o 900 continuar nesse ritmo, não será problema algum para ele atravessar o portão da vida e da morte nos próximos 6 meses. Hyo-sang apenas assentiu, mas seus olhos brilhavam com expectativas ainda maiores. O portão da vida e da morte representava o primeiro desafio verdadeiramente mortal conduzido dentro da caverna dos demônios latentes. Ali, as crianças pereciam em números assustadores, muito maiores que em qualquer etapa anterior e em um período de tempo consideravelmente menor. Apenas aqueles que sobrevivessem a essa provação brutal seriam reconhecidos como soldados demoníacos dentro do culto. Embora fosse o posto mais baixo entre a elite da seita, menos de 10.000 pessoas entre uma força de 100.000 membros do culto do demônio celestial conseguiam alcançar tal reconhecimento. Acima desse posto, a hierarquia se estendia através de capitães demoníacos, generais demoníacos, grandes demônios, reis demoníacos e, finalmente, o próprio líder da seita. Postando-se diante de uma janela, Hyo-sang contemplava a vastidão rochosa enquanto seus pensamentos se aprofundavam. Embora seja o posto mais baixo dentro do culto, não é façanha simples para um jovem de 15 anos alcançar o título de soldado demoníaco. Mas o objetivo da caverna dos demônios latentes não é produzir meros soldados. Espera-se que eles sobrevivam ao portão da vida e da morte com facilidade. A meta deste projeto é forjar capitães demoníacos. E este, em particular, é mais importante que os outros. Por vontade expressa do próprio líder da seita, devemos elevar alguns destes jovens ao posto de generais demoníacos. Seria maravilhoso se pudéssemos ver alguns grandes demônios emergir desta geração, embora isso seja quase impossível, já que até mesmo eu mal consegui ingressar nas fileiras inferiores dos grandes demônios. Nesse instante, um dos instrutores se aproximou com passos respeitosos. Hyo-sang, sem desviar o olhar da janela, indagou. Como estão os preparativos? Curvando-se profundamente, o homem respondeu. Enviamos secretamente nossos agentes para adquirir e treinar o que será necessário para o portão da vida e da morte.
Espero que, quando realizarmos a prova, eles já tenham deixado de ser meras feras. Excelente, aprovou Hyo-sang. Para aqueles que sobreviverem, forneceremos 3 pílulas do remédio demoníaco Ayukalpa. Também abriremos os arquivos divinos do mar demoníaco para os sobreviventes. Um sorriso de canto curvou seus lábios, carregado de expectativa sombria. Esta é a vontade do líder da seita. Sim, senhor. O subordinado se curvou novamente antes de se retirar. Sozinho mais uma vez, com o vento noturno sussurrando através da janela, Hyo-sang permitiu que seus pensamentos vagassem livremente. Estou ansioso pelo portão da vida e da morte. 6 meses depois, a caverna havia se transformado em um santuário de poder concentrado. Nosso herói permanecia em posição de cultivo, completamente absorto em sua prática espiritual. Uma energia luminosa e pulsante dançava ao redor de suas mãos, como fogo líquido correndo por suas veias. Finalmente eu consegui! Seus pensamentos ecoaram com triunfo contido. Diante dele, uma flor de beleza transcendental desabrochou lentamente, suas pétalas irradiando uma luz suave que parecia capturar a essência da própria vida. Seong suspirou profundamente, uma mistura de alívio e satisfação preenchendo seu peito. Completar a flor verdadeira temperada!